Um ótimo dia a todos, eu sou Narla Guiar e estarei com vocês durante este evento. Em nome do presidente executivo da Telebrasil e da Conexis, Marcos Ferrari, gostaria de dar as boas-vindas a vocês neste retorno presencial do painel. Para nós é um imenso prazer voltar a reunir as principais lideranças, reguladores, formuladores de políticas, imprensa e analistas do mercado de telecomunicações. O ano de 2022 é especial e marca o início de uma nova era nas telecomunicações brasileiras. Nos últimos 2 anos, as restrições impostas pela pandemia mostraram quão essenciais são a conectividade e os serviços digitais para as atividades econômicas, para nosso convívio social e para atividades como educação, informação, saúde e serviços públicos em geral. O fim da pandemia e a retomada das atividades normais nos coloca diante de um mundo cada vez mais híbrido e conectado. De acordo com a OCDE, o 5G poderá gerar na América Latina mais de 15 milhões de empregos, aumentar o PIB regional em 7,7% e aumentar a produtividade em 6,3%. Este ano começaremos a viver as mudanças do 5G e de uma nova era de serviços digitais. E o painel Telebrasil vai refletir sobre estas mudanças que vão revolucionar a nossa sociedade para melhor. O Ministério da Economia, ao lado do Ministério das Comunicações e da Anatel, foram protagonistas do principal leilão de espectro já realizado no Brasil, que inaugurou uma nova era de políticas públicas e investimentos. Para falar sobre esse momento e dar início a esta sequência de atividades de abertura, temos um convidado de honra, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Por gentileza, ministro, a palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e eu queria começar deixando uma mensagem de otimismo até pelos investimentos do setor. Conversávamos agora há pouco, vocês investiram 35,8 bilhões, né, esse ano, e a expectativa é de 40 bilhões para o ano seguinte, me diziam. E vocês façam essa análise 10 anos para frente, 40 bilhões por ano, são 400 bilhões em 10 anos. E eu queria já dizer que nós já temos outros 800 bilhões contratados nos diversos setores. Quando fizemos as reformas dos marcos regulatórios, saneamento, cabotagem, setor elétrico, gás natural, todos esses setores, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, concessões, privatizações, nós já temos contratados 860 bilhões de investimentos para os próximos 10 anos. O Brasil nunca teve isso. Nós nunca tivemos isso, um fluxo de setor privado, investimentos privados, em todos esses setores da economia, desde petróleo, gás natural, passando por minas de energia, até o 5G, que é a ponta da tecnologia, 860 bilhões já contratados, com 160 bilhões já pagos de outorgas. Então, estamos falando de 1 trilhão de investimentos em 10 anos. Então, o Brasil está no início de um longo ciclo de crescimento. Não se impressionem, não se assustem com o que vem de fora. Lá fora o ambiente vai piorar. Eu tenho dito isso a eles lá fora em Davos, em 2019. Em 2020, eu repeti nas reuniões do G20 e da OCDE, e agora, de novo, repeti em Davos, e estão se confirmando as minhas expectativas. Evidente, eu nem contava com a guerra Rússia e Ucrânia, que parece que vai escalar. Não é uma guerra que está dando sinais de que vai refluir rapidamente. Mas, mesmo antes disso, bons economistas já sabiam
que o mundo estava no final de um longo ciclo de globalização. Durante 2 ou 3 décadas, foi a maior fuga, o maior escape à miséria que já aconteceu na história da humanidade. 3,7 bilhões de pessoas saíram da miséria. No Oriente, 1,5 bilhões de chineses, 1,4 bilhões de indianos. A Índia vai crescer 8% esse ano ainda. E está crescendo mais do que a China já, os últimos 4, 5, 6 anos. É outro gigante que está vindo por aí. E todos eles estão escapando da miséria porque abandonaram o socialismo e mergulharam nas correntes globais de comércio. Abriram suas economias, foram entrando nos mercados globais de comércio. E isso, inclusive, permitiu ao Ocidente também ficar durante 2 ou 3 décadas sem inflação, porque eram bilhões de pessoas querendo trabalhar, entrando no mercado de trabalho e comprimindo os salários no Ocidente. Os salários não subiam no Ocidente, porque tinha 3,7 bilhões de pessoas, leste europeu, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, República Tcheca, né, e República Eslovaca, hoje. Todos esses países entrando nos mercados globais de trabalho. Todo mundo saindo da miséria. Todos eles vítimas do socialismo, viúvas do socialismo. Abandonaram o sistema de economia dirigista, mergulharam nas economias globais, nos mercados de trabalho globais, e saíram da miséria. Enquanto isso, o Ocidente pressionado, em desconforto. Então, você vê o Brexit, a Inglaterra saindo para evitar a entrada dos imigrantes e as regulamentações excessivas do continente. Aí você vê a resposta da França, elegendo alguém que era praticamente desconhecido. Não era desconhecido, era um ministro da Fazenda. Mas eleger ministro da Fazenda é um negócio complicado. O Macron foi eleito como um sinal do desconforto com a política e o colapso dos partidos comunistas na Europa. Da mesma forma, a eleição do Trump nos Estados Unidos, tudo isso como um desconforto da sociedade ocidental, porque as condições de vida, pela competição do outro lado do mundo, eles saindo da miséria, o salário subindo, e aqui a pressão de contenção de salários. Os americanos ficaram 20 ou 30 anos sem aumento de salários nas indústrias, por exemplo. E agora essa arbitragem, nós chamamos de um processo de arbitragem global de salários. O fim do trabalho barato do outro lado do mundo, né, onde os americanos iam fazer tênis da Nike na China, depois no Vietnã e na Indonésia, fazer semicondutores em Taiwan, na China. Os automóveis que vinham do Japão e da Coreia do Sul agora estão vindo também da China. Uma coisa é você absorver 100 milhões, 150 milhões de japoneses nos mercados globais. Outra coisa é 1 bilhão e 500 milhões de chineses. Então, essa pressão competitiva manteve a inflação sob controle do lado de cá do mundo. Essa arbitragem acabou. A inflação começou a subir nos Estados Unidos, vai subir por muitos anos. Nós estamos fora de fase com eles. Out of sync. Eles passaram, durante 30 anos, um longo ciclo de crescimento que chegou ao fim agora. E nós ficamos fora. Nós estamos chegando da clínica de reabilitação. 0 bala. Todo mundo arrumadinho, começando a entrar agora nos mercados globais. Então, nós temos o início de um ciclo longo. O Brasil pode estar iniciando um ciclo longo de crescimento de 3%, 3,5%, 4%, 10 anos seguidos. Se nós tivermos a capacidade de manter o caminho da prosperidade, manter o rumo, manter o ritmo. Nós já estamos no rumo certo. Nós fomos atingidos, primeiro pegamos uma massa falida.
Empresas estatais davam um prejuízo de 40 bilhões por ano, agora é um lucro de 140 bilhões. Então, vem um resultado de 180, nós pegamos dividendos extraordinários e vamos compartilhar isso com a população. Enquanto dura essa guerra, sobe o preço da comida e da energia, nós pegamos esses dividendos extraordinários, que não estavam orçados, ou seja, vamos manter o duplo compromisso que tivemos durante a guerra da saúde. Nós atendemos todos os brasileiros, 68 milhões de vulneráveis foram auxiliados, 11 milhões de empregos preservados, já criamos 12,9 milhões de novos empregos desde o fundo do poço. Nunca se criou tanto emprego no Brasil, nunca tanta gente trabalhou. Atingimos 97,8 milhões de brasileiros trabalhando, nunca teve tanta gente trabalhando antes. O desemprego, que era 12% quando chegamos, foi a quase 15%, já está em 9,4% e vai continuar descendo. Então, o Brasil reagiu fulminantemente à crise. E nós vamos continuar surpreendendo para melhor. No final do ano passado, eles diziam que o Brasil ia cair menos 1,5%. Todo mundo já reviu, já vai ser mais 1,7%. Quer dizer, deu uma guinada de 3,2%. E diziam que lá fora o mundo ia crescer 5%, reviram para 4%, reviram para 2% e já estão começando a falar em recessão. E vai haver realmente recessão lá fora. Recessão na América, recessão na Europa. Eles vão ter muita dificuldade. Eles estão só começando a enfrentar os problemas. Nós, ao contrário, nós já conseguimos atravessar a onda e nossa inflação já deve começar a cair. Diz o presidente do Banco Central que esse mês deve ter sido o pico, deve começar a descer agora. O desemprego também caindo, a inflação caindo, o crescimento, que deve chegar a quase 2%, porque eu acho que vão errar de novo. Erraram tanto no passado, acho que vão errar de novo. Erraram dizendo que o Brasil ia cair 10%, caiu 3,9%. Erraram dizendo que nós íamos ficar em recessão, nós voltamos em V, como eu disse que voltaríamos. Erraram prevendo que não íamos crescer, crescemos 4,5%. Esse ano a mesma coisa, ia ter uma recessão, já erraram, já estão revendo para 1,7% de crescimento. Então, possivelmente vão errar de novo, possivelmente vai ser uns 2% de crescimento. Porque agora nós também, com esse excesso de dividendos e com os recursos da privatização, tem quase 50 bilhões de reais que não estavam no orçamento. Então, sem prejuízo da nossa posição fiscal, da nossa programação fiscal, nós podemos reduzir os IPIs, como tínhamos pedido antes, reduzir o ICMS, que, inclusive, acaba de favorecer o setor também, né? E nós estamos repassando para a população dentro da filosofia liberal-democrata. Nós tivemos 30 anos de social-democracia. O social-democrata é alguém que adora governos, acha que governos é que dirigem a economia e tolera mercados. O liberal-democrata é o contrário. Ele acredita que a iniciativa privada é o motor do crescimento econômico e ele tolera governos. Governos são necessários. Agora, não é quem dirige o crescimento do país. Quem dirige o crescimento do país é justamente essa enorme, essa imensidão de investimentos privados que vem em todos os setores. E da mesma forma que a democracia é um algoritmo de decisão política descentralizada, ou seja, em vez de um sabe tudo, que é o sistema totalitário, na verdade, tem um inventando o carro elétrico, o outro está inventando a internet das coisas, o outro está inventando o raio laser, a cirurgia robótica. É um sistema descentralizado de decisão econômica, é a economia de mercado. Nós acreditamos no vigor, na inventividade, na colaboração, na cooperação e na descentralização dessas decisões econômicas. Por isso, nós acreditamos na economia de mercado. Então, na nossa filosofia, se é um aumento de arrecadação, nós transferimos para a população. Na mesma hora, nós reduzimos os impostos. A arrecadação está subindo, simplifica e reduz os impostos. A arrecadação subindo, simplifica e reduz os impostos. O outro caminho é o caminho que nós fizemos nos últimos 30, 40 anos. Nós subimos os impostos 40 anos. Nós fechamos a economia brasileira durante 40 anos.
nós nos endividamos em bola de neve, nós fizemos 2 hiperinflações. Tudo isso são sintomas de um governo que gasta muito e gasta mal. Então, o que nós estamos fazendo? Focalizando os gastos, vamos centralizar nos mais fortes, nos mais frágeis, né? Foi o caso o impacto é muito mais forte quando os recursos são centralizados nos mais frágeis. Foi exatamente o que aconteceu quando a doença bateu. A doença bateu a economia brasileira e bateu a saúde dos brasileiros, e imediatamente nós criamos é como se fosse uma renda mínima universal. Para todos os mais frágeis, não é universal, para os mais frágeis. Nós criamos o auxílio emergencial. Isso virou uma renda básica familiar, que é o Auxílio Brasil, e que nós estamos reagindo a essa guerra lá de fora da mesma forma quando chegou a doença. Quando chegou a doença, nós lançamos a primeira camada, era diferimento de impostos, antecipação de bônus, aposentadorias, 13º dos mais idosos. Observamos a doença foi se aprofundando, lançamos o auxílio emergencial, protegemos 68 milhões de brasileiros. Pessoas começaram a ser demitidas, nós lançamos o benefício emergencial, protegemos 11 milhões de empregos formais. Então, da mesma forma agora, começou essa guerra, logo nós começamos a baixar os impostos sobre combustíveis primeiro, também os impostos sobre a cesta básica, também as tarifas de importação sobre cesta básica. Fizemos a segunda rodada de redução de tarifas de importação do Mercosul. Há 40 anos não desciam as tarifas de importação. Nós descemos 10% o ano passado e mais 10% esse ano. Então, nós estamos aumentando o poder aquisitivo da população. Mesmo que haja dificuldades, quando você retira os impostos, você vai aumentando o poder aquisitivo da massa salarial. O nosso objetivo é criar uma grande sociedade aberta, uma grande economia de mercado, com uma enorme classe média, em vez da pirâmide que existe hoje, com poucos no topo, uma base imensa de pobreza. O que nós queremos é justamente uma base estreita, uma enorme classe média e um topo também estreito. Esse é o caminho de uma economia de mercado e de uma democracia liberal. Então, nós estamos nesse caminho, estamos muito convencidos, estamos no caminho certo. A resposta está vindo. Vocês veem que, apesar dos juros altíssimos, todos previam a recessão por isso, porque sabiam que os juros iam subir e previam a recessão. Mas eles não contavam com o componente estrutural. Eles contavam só com o efeito cíclico. O juro vai subir e vai desacelerar a atividade. Verdade. Só que tinha um efeito estrutural, que são as nossas reformas. Então, verdade que vai desacelerar, mas não recessão. E sim, em vez de crescer 3,5%, vai crescer 2%. É a maior prova que o Brasil já está em crescimento, é que mesmo com esses juros altos, nós vamos crescer 1,7%, 2% esse ano. Porque as reformas estruturais já foram feitas e nós já estamos avançando. E ainda falta, talvez a mais importante delas todas, para garantir a sequência de investimentos no tempo, é a reforma tributária. Nossas conversas na Europa e nos Estados Unidos, com a CDE, com o G20, nos convenceram de que vem uma avalanche de investimentos para o Brasil se nós continuarmos no caminho que estamos. E a razão é muito simples. A secretária de Tesouro americana usou 2 expressões muito felizes, porque ela disse, olha, daqui para frente há um requisito que tem que ser uma exigência que tem que ser satisfeita para que haja investimentos num país. Ele tem que estar perto de nós. Nós, que eles dizem, são os americanos e europeus. Não adianta fazer o semicondutor em Taiwan. Com a pandemia, bloqueio dos portos, suspensão das atividades, ruptura nas cadeias produtivas, ficou muito evidente a vulnerabilidade do sistema econômico. De repente, parou a produção. No mundo inteiro parou a produção. Por quê? As fontes de abastecimento estão muito longe. Não adianta você ter os semicondutores em Taiwan. Você precisa ter perto. Então, ela dizia o seguinte,
Primeira exigência, logística. Tem que estar perto. Para a gente investir daqui para frente, tem que estar perto. Agora, tem uma segunda exigência, geopolítica. Estar perto só não é o suficiente. Por exemplo, a Rússia está muito perto da Europa, mas não é amigável. Tem que estar perto, é uma exigência logística. Tem que ser amigo, é uma exigência geopolítica. É o nearshore e o friendshore. Tem que estar perto e tem que ser amigo. Quem é essa economia que está perto e é amiga dos Estados Unidos e dos europeus? É o Brasil. Então, o nosso acesso ao CDE deve ser acelerado. A nossa aproximação, por razões de logística e de geopolítica, é inevitável, é incontornável. E o Brasil vai se tornar a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do mundo. Esse quadro está ficando claro. Mudou a atitude, tanto na OCDE quanto nos Estados Unidos, em relação ao Brasil. Porque percebeu-se que o Brasil é uma potência energética. Um enorme mercado consumidor, metade da América Latina, 200 milhões de consumidores, não pode perder essa revolução digital. Covid, na verdade, foi uma aceleração para o futuro. Nós fizemos uma aceleração para o futuro. Como é que seria se... E aí surgiu a importância das telecomunicações, entre outras, né? Da produção agrícola, de um lado, da manutenção do serviço de energia. Observem o seguinte, nós pegamos um país quebrado. Tivemos uma pandemia. Tivemos a maior crise hídrica dos últimos 100 anos. Tivemos o desastre ambiental de Brumadinho. Temos a guerra da Ucrânia. E estamos crescendo. E criamos 13 milhões de empregos. Deve ter alguma coisa que nós estamos fazendo certo. Então, a narrativa que você vê na mídia, a narrativa que você vê por aí, ela não corresponde à verdade. É uma falta de honestidade intelectual absurda. Querer comparar um governo agora com um governo antes que causou uma recessão e uma perda de 3 milhões de empregos por incompetência, fora os desvios de recursos, tudo que nós encontramos. Uma comparação incorreta, né? Você tem que comparar frente aos desafios que o Brasil tem sofrido, como tem sido a nossa velocidade de resposta. Então, o Brasil já está nessa rota do crescimento, os investimentos já estão encomendados, o aumento de produtividade é a coisa mais importante que pode acontecer para aumentar salário, para aumentar emprego, para aumentar capacidade produtiva. A curto prazo, você aumenta a produção com maior utilização da capacidade instalada. Mas, a longo prazo, um país cresce pela acumulação dos fatores de produção. Então, você tem que acumular capital, você tem que empregar mais gente, absorver mão de obra. Você tem seus recursos naturais, que o Brasil tem muitos. Você tem também o capital institucional, que é decisivo. O capital institucional, se as pessoas pensam errado e as instituições se atrofiam, um país que já teve a 5ª maior renda per capita do mundo, que é a Argentina, desce. E desce 100 anos seguidos. Foi o primeiro metrô da América Latina, antes de Nova York. Autossuficiente em petróleo, em recursos naturais, alimentação. Está na rota do empobrecimento. A Venezuela já foi também a maior renda per capita da América Latina. Nos últimos 20 anos, seguiu o caminho da miséria. O Brasil estava nesse caminho. O Brasil já foi o país de maior ritmo de crescimento no mundo por 2, 3, quase 4 décadas, no século passado. Foi durante as guerras, no pós-guerra, na verdade, tanto no pós-Primeira Guerra quanto no pós-Segunda Guerra Mundial, que vieram para o Brasil os imigrantes.
O Brasil crescia 7,4% ao ano, em média, 2 ou 3 décadas seguidas. Virou a maior colônia de japoneses fora do Japão. Segunda maior colônia de imigrantes italianos fora da Itália. Terceira maior colônia de imigrantes alemães fora da Alemanha. O Brasil trazia gente do mundo inteiro, porque crescia rápido. Não existia Ministério do Planejamento, era uma grande vantagem. Depois criamos o Ministério do Planejamento, começamos a descer devagarzinho, devagarzinho, porque não existe. Ou é um farsante, ou é um despreparado. O sujeito que acha que, como ministro do Planejamento, vai planejar o Brasil. Porque são N dimensões. Quem conhece melhor a agricultura? Deve ser a Tereza Cristina, não sou eu. Quem conhece melhor a infraestrutura? Deve ser o ministro Tarcísio, não sou eu. Quem conhece melhor a ciência e tecnologia? Deve ser o astronauta, que trabalhou na NASA. Deve conhecer ciência e tecnologia um pouco mais do que eu. Então, essa farsa do planejamento central já deu errado. Deu em 30 milhões de fome na União Soviética, 60 milhões que morreram também de fome na Guerra Civil e depois durante o Mao Tse-tung na China. E eles abandonaram isso. Tem 2 Chinas hoje. Tem uma que é de mercado, que é Xangai, que cresce, e tem uma que é estatal, que está implodindo lentamente. Todo mundo acha que é o planejamento que está salvando a China. É o contrário. Está salvando a China são os mercados globais. É um regime politicamente fechado, surfando nos mercados globais. Agora, os mercados globais vão dar uma desacelerada forte. Ela também, que crescia 14%, 15% ao ano, vai crescer 3%, 4%. Porque não dá para surfar em onda baixa, né? Acabou a onda, pega a pranchinha, bota debaixo do braço e anda. Agora, é uma economia continental. O que ela vai fazer, na verdade, é tentar agora reorientar os recursos para crescer pela dinâmica interna, exatamente como o Brasil, uma economia continental. Não tenham receio, não desanimem, não se assustem com os problemas lá de fora, porque os problemas vão existir e vão se aprofundar. Nós vamos ver uma inflação alta nos Estados Unidos, na Europa, nós vamos ver recessão, vai ter guerra comercial, pode ter uma escalada nessa guerra geopolítica. É um barulho, vai ser ensurdecedor. Agora, isso para a economia brasileira, tem que pensar sempre que a economia brasileira é um corpo enorme. Nós somos uma das economias mais fechadas do mundo. Então, nós temos um corpo enorme e uma cauda balançando. É como se fosse um cavalo selvagem, né? Uma cauda balançando, um corpo enorme. Quem dá a dinâmica, quem corre é o cavalo, a cauda balança. O setor externo é a cauda. A China está crescendo muito, está comprando muita commodity. Ótimo. A taxa de câmbio desce, o setor agrícola vai super bem, mas quando o câmbio desce, pega os manufaturados, as exportações de sapatos, têxteis, móveis, tudo isso desce. Agora é o contrário, tem uma recessão na China, estão comprando menos, caem os preços dos produtos agrícolas um pouco, a taxa de câmbio sobe um pouco, e nós vamos exportar manufaturados, têxteis, e, principalmente, o que nós precisamos fazer, e faremos agora, que é a reindustrialização do Brasil. O Brasil tem um minério, exporta para a China e compra de volta o aço 40% mais barato do que se for feito aqui no Brasil, para chegar no Nordeste. Chega 40% mais barato do que o aço feito no Brasil. Porque aí tem que pegar o serviço de cabotagem. E aí, de novo, o nosso acesso ao CDE tem como contrapartida a exigência de competição no serviço de cabotagem. E aí, em vez de ter só 6 empresas, eu dizia durante a campanha, 200 milhões de trouxa explorado por 6 empreiteiras, 6 bancos, 6 empresas de transporte marítimo. Então, a solução para nós é a competição, é o mercado.
Para entrar no CDF, você tem que abrir o mercado de cabotagem. Quando abrir o mercado de cabotagem, o minério de Minas Gerais, que vira aço lá no sul, no Gerdau, chega lá em cima mais barato. Se reduzimos o IPI, e a nossa ideia é acabar com o IPI. O IPI desindustrializou o Brasil. Desindustrializou o Brasil. Então, agora nós já baixamos 35%. Continuarmos, então vamos baixar para zero. Acabar com esse imposto indireto. É regressivo, atinge os mais frágeis, desindustrializa o Brasil e pega um país que tem soja e tem que importar óleo de soja. Tem minério e tem que importar aço. Está tudo errado. Então, nós temos que reduzir esses impostos. Não conseguimos fazer a reforma tributária, que na hora que nós íamos fazer a reforma tributária, o Covid chegou, e em recessão não é a hora de você fazer uma reforma tributária, porque queriam que a União se responsabilizasse por pagar quase R$500 bilhão aos estados para fazer uma reforma. Essa era a pressão política de governadores do antigo presidente da Câmara, a contrapartida de fazer uma reforma tributária. Quer dizer, o senhor quer uma reforma tributária, nos dá aqui R$500 bilhão para dividir com os estados e municípios. De jeito nenhum. Tínhamos acabado de dar R$500 bilhão para os estados e municípios. Nós demos 260 bi de Fundeb, 70 bi de Plano Candir, né, de Lei Candir, 20 bi de cessão onerosa de petróleo, 150 bi de combate à Covid. Demos R$500 bilhão. Eu ainda vou dar mais R$500 bilhão, vou quebrar a União, só se eu fosse um irresponsável, não posso dar. Então disse, olha, chega, a conta acaba aqui. Não podemos mais dar recurso para Estados Unidos. Chega. Nunca tiveram tantos recursos. Todos os 26 estados estão no azul, 5 mil municípios no azul, nunca choveu tanto dinheiro. Se tivesse fazer alguma CPI, é de para onde foi esse dinheiro. Porque não foi para a saúde, ele foi para outras coisas mesmo. Mas não está errado. Botaram em dia. Eram recursos livres. Foi combinado com o Congresso. Recursos livres. Colocaram as contas em dia, pagaram os salários atrasados. Estão até dando aumento de salário. O social-democrata, assim que ele vê um dinheirinho, ele enche a máquina. Nós queremos ao contrário, nós queremos compartilhar isso com a população inteira, nesse momento de dificuldade. Então, quando chegou essa guerra da Ucrânia, os primeiros 60, 90 dias, nós começamos a baixar os impostos, na esperança de que a guerra pudesse refluir. Se refluir, acabou, fica só na redução de impostos. Se ela se agudiza, que é o que está acontecendo, ela escala, aí nós lançamos uma camada de proteção à população mais vulnerável de novo. Então, eram R$400. O Congresso, aparentemente, numa PEC, que deve ser examinada amanhã, o Congresso deve lançar essa camada de proteção adicional de mais R$200. Para 18 milhões de famílias, em média 3 por família, são 54 milhões de brasileiros protegidos da alta do preço da energia e da comida. Então, por um lado, a gente abaixa ICMS, abaixa IPI, abaixa os impostos, para aumentar o poder aquisitivo do salário. Vocês sabem disso, que até o serviço de telecomunicações aumenta o consumo quando você baixa os impostos. Você reduz os impostos. Hoje, 40% do que é pago em telecomunicações são impostos. Quer dizer, o preço podia ser bem mais baixo, quase a metade do serviço de telecomunicações, se não houvesse esse imposto. E aí o acesso ia ser muito maior. A universalização desse serviço ia ser muito maior. Então, nós estamos fazendo tudo isso com muito método. Daí a surpresa dos que previam que o Brasil estava em populismo fiscal. Passamos o ano inteiro escutando, o ano passado, irresponsabilidade fiscal, populismo, a inflação está subindo por causa do desequilíbrio fiscal. Chegou no fim do ano, zero, pequeno superávit. O déficit era 10% do PIB, foi para zero. A dívida PIB vai para 100%, foi de 76,5% para 78,3%, subiu menos de 2%. E eles estavam prevendo que ia subir mais de 20%. Subiu menos de 2%. Os senhores perceberem como a narrativa é falsa, como tem fake news para tudo que é lado. E geralmente desfavorável ao nosso trabalho.
Então, para finalizar, eu queria fazer uma observação da importância da tecnologia. Eu dizia, para o longo prazo, nós estamos habituados a trabalhar com curto prazo. Não é porque vem Covid, você tem que reagir ao Covid, as vacinas, vacinamos a população inteira, retorno seguro ao trabalho, economia volta em V, arrecadação sobe, nós reduzimos impostos, tudo isso é curto prazo. Estratégia de manutenção, de preservação de vidas e de empregos. Salvar vidas, preservar empregos, é uma estratégia de sobrevivência. Agora você tem um longo prazo, e o longo prazo é isso, são os investimentos, reduzir o corporate tax, os impostos. Durante 40 anos, os impostos corporativos eram em torno de 45%, 46% a média mundial, veio descendo. Para vocês terem uma ideia, quando o Reagan e a Thatcher governaram, que eram os liberais radicais, eles conseguiram baixar os impostos para 35%, que ainda é alto. O Brasil hoje é 34%. E aí os impostos continuaram caindo ao longo de décadas. Hoje eles estão em torno de 23%, 23,5% é a média do corporate tax no mundo avançado, o mundo da OCDE. No Brasil é 34%, em alguns setores, como o setor financeiro, chega a 40 e poucos por cento. Porque tem também da mesma forma que vocês têm fuste, tem uma opção de penduricalhos que oneram, porque a regra no Brasil é tributar onde é fácil. Então, tem petróleo ali? Tem. Bota sobre combustível, bota na bomba o imposto. Ah, tem eletricidade? Bota na conta de luz, bota o imposto. Ah, tem telecomunicações, conta de pagamento, bota ali porque a regra no Brasil é tributar onde é fácil. E isso destrói o equipamento produtivo do Brasil, porque esses custos vão subindo em cascata. Então, é fácil tributar o combustível, o Brasil gira em cima da roda, então sobe o preço de transporte de tudo. Comida, indústria, tudo que é transportado no Brasil. Fez o automóvel, dentro da fábrica, é super competitivo. Me dizia um produtor que a fábrica dele na Alemanha produzia um automóvel a cada 1 minuto e 2 segundos. No Brasil era 1 minuto e 4 segundos, mais rápido do que nos Estados Unidos. Só que saiu da fábrica e acabou a competitividade, porque aí entra o ICMS, entra o IPI, entra tudo, que destrói completamente a produtividade e a competitividade do produto brasileiro. Então, nós estamos comprometidos a acabar com esse tipo de imposto. Esses impostos que interferem na produção, que são regressivos para a população e, ao mesmo tempo, destroem a capacidade produtiva do país, nós vamos acabar com esse imposto. E reduzir também o imposto sobre as empresas. Então, esse é o caminho que nós estamos seguindo. E esse setor, particularmente, nós tivemos primeiro o sucesso do leilão, parabenizar todo mundo que esteve envolvido no sucesso do leilão, a remoção também de obstáculos que nós estamos fazendo à medida que conversamos com o setor e vamos descobrindo quais são, desde o fuste até taxas que não devem ser cobradas. Tudo que a gente puder fazer para estimular o investimento privado, nós vamos fazer. Remover todos os obstáculos e reduzir o corporate tax, o imposto sobre as empresas, para justamente estimular a acumulação de capital. Vamos fazer também a depreciação acelerada. Quer dizer, esses setores mais avançados, em que é importante receber esse investimento, nós estamos analisando, inclusive, fazer a depreciação acelerada de 100%. Quer dizer, se você trouxe máquina, equipamento, 100% daquele investimento é dedutível do resultado anual antes de tributar. Então, nós vamos aprofundar o programa desse caminho de prosperidade. Nós fomos atacados, né? Tivemos que parar o trem, estávamos já no trilho da prosperidade, tivemos que parar, descer do trem, apagar o fogo no mato, que era essa crise sanitária de proporções nunca vistas antes. Mas já voltamos, mesmo durante o Covid, fizemos Banco Central Independente, lei de falência, marco de saneamento. Saneamento são 100 milhões de brasileiros que tinham esgoto a céu aberto, 35 milhões não tinham água corrente, e, de repente, tem uma avalanche de investimento entrando agora. Para vocês terem uma ideia, um ministro na área de saneamento tem uma verba de 8 bilhões por ano, só uma empresa, que é a SEDAI, mobilizou 50 bilhões, 20 bilhões de outorga e mais 30 bilhões de compromisso de investimentos. Então, é uma avalanche de investimentos privados que vem por aí.
O Brasil vai, muito brevemente, ter uma dinâmica de economia de mercado. É um país que vai iniciar um longo ciclo de crescimento, ao contrário do mundo, que está no final de um longo ciclo de crescimento. Então, é importante vocês terem isso em mente, sigam com os investimentos, senhores, e tecnologia, particularmente, eu quero dar esse exemplo, porque o Brasil sempre investiu muito sob forma física, não é? Temos belíssimos estádios de futebol. Eu adoro futebol, acho sensacional essa festa todo sábado, todo domingo que tem no Brasil, durante a semana também, quarta-feira à noite, Campeonato Brasileiro, Copa Brasil. É uma festa popular, é algo que está no sangue do brasileiro, é extraordinário. Agora, é um capital imenso, né, que é colocado ali, e era baixíssima a rentabilidade disso, inclusive porque era mal gerido. E aí nós perdíamos todos os jogadores para o exterior. Vocês já devem ter visto que está começando a mudar. Nós estamos começando a aumentar a capacidade. Conseguimos trazer agora alguns jogadores já mais maduros, que já não estão em altíssima velocidade, como exige lá o futebol europeu. A gente já começa a trazer, mas já estamos retendo alguns jovens também. Mas eu digo isso no sentido de que ver como é que a acumulação de capital pode se dar de várias formas. Por exemplo, enormes estádios de futebol para todo lado. É fisicamente imponente, mas é de baixa produtividade. É um capital físico de baixa produtividade. É igual ao emprego também. O emprego você pode gerar muito emprego de baixa qualidade, ou botar um pouco de educação, inteligência artificial, big data. Você começa a botar um pouco de educação e sobe a qualidade também. Então, tanto o capital físico quanto o capital humano, eles podem ser acumulados de várias formas. Uma população pouco educada, com muita gente atendendo justamente em estádio de futebol, ou você pode ter gente realmente de altíssima formação em inteligência artificial, coisa desse tipo, e com altíssima produtividade. E o capital físico é a mesma coisa, ele pode estar sob forma de internet das coisas, pode estar sobre essas formas de antenas e transmissão 5G em velocidade maior, latência menor, ou você pode acumular em forma física, tijolo, ponte, rodovia. O Brasil, no passado, construiu uma infraestrutura muito forte de rodovias, de pontes. Agora, está na hora de entrar e aumentar a produtividade justamente nessa era. O Brasil não pode perder a revolução digital. É a nossa oportunidade nessa reconfiguração da cadeia produtiva. Então, eu termino dizendo que, nesse momento de reconfiguração da cadeia produtiva, quando você precisa de alguém que esteja perto, alguém que seja confiável, o Brasil que possa baixar os impostos, que tenha os marcos regulatórios favoráveis. Eles estão falando conosco, está na nossa mão. O Brasil pode virar a segurança alimentar do mundo, a segurança energética da Europa, uma nova fronteira de tecnologia digital, e dentro dessa reconfiguração, os semicondutores podem ser feitos aqui, e nós entramos numa nova fase de crescimento acelerado durante uma década e meia. Então, eu quero deixar aqui essa visão, quero deixar aqui essa expectativa. Não desanimem, não se deixem influenciar pela turma, os pescadores de águas turvas, né? Os que se aproveitam das crises para fazer política, independente do que sejam os sonhos, as possibilidades e as ambições do povo brasileiro. Vamos acreditar no Brasil, somos um grande país e vamos atravessar tudo isso. Obrigado.